Espiritismo sem mistério. Pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos. Hoje estaremos dando continuidade ao nosso assunto, que é o retorno à vida corporal. Estamos falando mais especificamente sobre o reencarne de Segismundo. E nós já iniciamos esse assunto em programas anteriores, que você pode buscar e acompanhar conosco, principalmente porque o nosso estudo está sendo feito com imagens. Então fica um estudo bastante interessante para você assistir. Hoje estaremos dando continuidade, lembrando que você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 Operadora 11, anota aí, 0 Operadora 11 996433827. Você pode enviar suas perguntas, suas dúvidas, porque a nossa querida equipe técnica estará aí para pegar os recados, pegar as suas dúvidas, mas faça isso logo, porque a gente tem mais tempo para poder responder para vocês. Lembrando que tudo isso chega com muita qualidade até você, graças aos nossos queridos Rogério Palma, Jefferson Carvalho, a Thaís Cabenguelê e a Margarete Parpinelli, todos eles trabalhando para que você tenha qualidade de áudio, de som, que você possa estar interagindo conosco. Eu sou Solange Godoy, para quem não me conhece, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Nosso abraço, nossa alegria de voltarmos a trabalhar com este tema que é muito importante, muito inspirador. Mas aproveito o ensejo para também comunicar a você que nos está assistindo, e você pode trazer mais pessoas se você compartilhar o nosso link com seus amigos, para a campanha que a TV e a Fundação André Luiz estão fazendo, Juntos pelo Espiritismo. É uma campanha que a FEAL está encabeçando, sobretudo para ajudar as pessoas das casas espíritas, a que elas possam ter atendimentos que ajudem a esclarecer dúvidas, a resolver algumas questões dentro da ambiência da doutrina espírita. Então, você vai ver um link, e se você não estiver assistindo a programação, você pode acessar diretamente pelo link, que é a feal.com.br/Juntos pelo Espiritismo, tudo junto. Ou, durante a programação, você verá o vídeo que explica o que é esta campanha. Então, Juntos pelo Espiritismo, este é um momento bastante importante para a ampliação deste trabalho no bem, deste esforço de construção de um mundo melhor. A FEAL fazendo a sua parte e você ajudando também a fazer esse mundo diferente e esse mundo melhor, ok? Nós também gostaríamos de mandar a você um abraço. Você que está aqui na geral comigo, pode participar do nosso programa com o oferecimento de suas dúvidas, de suas perguntas, como a Solange falou agora há pouco. Assim a gente vai podendo fazer um contraponto, não é? Com as dúvidas que vocês tiverem, os comentários. Mas lembrando que você pode acessar no YouTube da TV Mundo Maior, do nosso programa Espiritismo Sem Mistério, o Livro dos Espíritos, os 4 programas anteriores que já fizemos tratando da reencarnação do Segismundo. Entre lá, você vê aí o youtube.com/TV Mundo Maior, ali você procura na playlist o estudo do Livro dos Espíritos no Espiritismo Sem Mistério, e você terá todos os programas deste ano, e é claro, esses últimos 4 que você pode acessar e assistir para dar continuidade a todo esse conjunto de informações, ok? E é lógico que se você gostar, não deixa de curtir e não deixa de compartilhar, tá bom? É muito importante esse compartilhamento para que mais pessoas tenham acesso a essas informações que são tão importantes. Vamos lá? Agora, aqui comigo, olha, nós temos a alegria de contar com o nosso Jefferson Carvalho, dando a você que está nos assistindo esse respaldo daqueles slides que nós costumamos utilizar para começar o programa. Você vai ver o primeiro slide, que é o da referência aos nossos temas do Livro dos Espíritos. Pode colocar para a gente, Jefferson, por favor, o slide número 1. Aí está. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, Solange, nas perguntas que tratam do retorno à vida corporal, que vão das número 330 até a 343. No meio deste caminho, nós já tínhamos feito algumas perguntas, nós passamos a tratar deste retorno utilizando as exemplificações que estão no livro Missionários da Luz, que você já vai ver no slide número 2, que o Jefferson vai colocar para nós aí na sequência.
Pode pôr pra gente, por favor, Jefferson, o slide 2. Isto. Aí, Solange. Aí vocês vão ver a capa do livro Missionários da Luz, porque, como o André disse, nós estamos utilizando este livro para ilustrar esse trecho do Livro dos Espíritos. Então, você pode adquirir o livro Missionários da Luz. É um livro que ele é do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos abordando os capítulos 12, 13 e 14. E nesse slide você pode ver as duas capas do livro Missionários da Luz. Agora, no slide seguinte, a gente já pode passar para ele, você verá que esta trajetória do Espírito Segismundo no processo reencarnatório está sendo apresentada em imagens do Projeto Imagem. Você vê aí o link para o site do Projeto Imagem. Este projeto já colocou 27 histórias da Lavra de Chico Xavier e de outros médiuns em imagens, ajudando o leitor a fazer uma ideia daquilo que está sendo contado pelo Espírito. Então, são mais de 875 imagens. E você pode adquirir isto. Você pode levar para a sua instituição espírita, você pode ter no seu arquivo pessoal, utilizar isso em palestras. E estas imagens são bastante inspiradoras. E elas ajudam as pessoas a fazerem uma ideia mais clara, mais nítida daquilo que o Espírito André Luiz e outros que também estão em autorias espirituais de vários desses livros querem dizer. Portanto, se você tiver interesse, entre lá no site do projetoimagem.com.br, escolha uma das 27 histórias e você poderá se enriquecer e enriquecer muita gente. Fala, isso Solange. Mesmo, André. Lembrando que se você não conhece o Projeto Imagem, nós já temos 4 estudos, em torno de 4 estudos anteriores, programas anteriores, utilizando o Projeto Imagem. Então, além de hoje, que nós também estaremos utilizando, você pode acessar os programas anteriores e você vai ter uma noção ainda mais amplificada das imagens, de como é que esse processo ocorre, do que são realmente essas imagens do Projeto Imagem. Então, vale a pena você conhecer. Tá Isso bem? mesmo. Agora, vamos ao nosso programa, especificamente. Nosso slide, perdão. Você se lembra que na semana passada, ou há 15 dias atrás, nós havíamos parado. Nós havíamos parado numa pergunta. E a pergunta é aquela que nós vamos ver André Luiz fazendo ao Espírito que está orientando o André, que é o Alexandre. O nosso querido Jefferson vai colocar na tela o slide número 4. É aí que nós paramos há 15 dias atrás. O que acontecia lá, Solange? Vamos lá, Alexandre, ele vai cumprimentar carinhosamente o casal. A gente estava naquele momento em que os amigos se reuniram no plano espiritual, a avó de Segismundo estava segurando Segismundo no colo, estava a Raquel e o Adelino, os futuros pais do Segismundo, e naquele momento em que todos estão ali próximos, em vibrações, um momento muito bonito, o Alexandre cumprimenta carinhosamente o casal, a Raquel e o Adelino, enquanto os demais também vão fazer isso, vão cumprimentar o Alexandre, o Adelino e a Raquel. Mas André Luiz tem uma dúvida. O André está ali vendo tudo isso, ele nunca viu uma cerimônia assim, ele nunca viu um acontecimento desse, que é o reencarne de um espírito, e o André pergunta: o novo corpo de Segismundo vai ter a mesma altura que ele tem hoje? E a fisionomia será parecida? Então, essa foi a pergunta que nós deixamos no ar no último programa. O espírito que passou pelo aquele processo de restringimento... Vem aqui para mim, por favor, ô Jefferson. O espírito que passou pelo processo de restringimento do perispírito, né? Para tomar aquela posição de criança, com a ajuda da própria mente, plasmando isto. Agora, André Luiz quer saber, ele vai começar o processo reencarnatório. Ele vai ter, quando ficar adulto, as mesmas feições que ele tinha, como aqui nós o conhecemos como Segismundo, ele vai ter a mesma altura, o corpo vai ter a mesma estrutura parecida com esta, e isto ficou pendurado para que hoje nós pudéssemos ver o que o espírito Alexandre respondeu. Por que, Solange? Essa é uma pergunta de muita gente também. Será que a gente que reencarna, a gente tem as mesmas aparências da vida anterior? Como que é isso? Se os pais são diferentes, não é? Se o corpo vai ser modelado na barriga de uma outra mulher, como que é? A gente vai ter a mesma estrutura, vai ser parecido? E vamos então
Você vai ver agora o slide seguinte, o slide número 5. Vamos ver o que o espírito Alexandre respondeu para o André. Vamos lá, Solange? Vamos lá. Contornos e minúcias anatômicas dependem da colaboração cromossômica do casal. Mas, além delas, também são importantes as contribuições de outras fontes, como, por exemplo, a influência mental de Raquel, a atuação do próprio interessado, ou seja, do Segismundo, a atuação também dos construtores como funcionários da natureza e também a visita das entidades amigas durante a formação do corpo. Veja só que interessante. Pode deixar o texto na tela. Olha só, os contornos e as minúcias anatômicas, o corpo físico vai depender da colaboração cromossômica, né? O casal que vai doar energias, que vai doar os cromossomos, os genes, eles são os que vão gerar o corpo nas minúcias, nos contornos, no tamanho, no estado da aparência geral. Agora, isto é a base, né, Solange? Além disto, existem contribuições importantes de outras fontes que podem também influenciar essa modelagem. E aí nós vamos ver que fontes são estas, não é? Primeiro, a influência mental da mãe. A influência da mãe pode também produzir esta transformação em alguns detalhes. É interessante que eu já ouvi algumas mães falarem: eu ficava imaginando o meu bebê, eu ficava imaginando o rostinho dele, o narizinho, todo perfeito, o corpinho. Então, essa influência mental da mãe, acho que ajuda nessa formação do corpo. Interessante isso. Além da influência mental da mãe, tem o quê? A atuação do próprio interessado. O próprio interessado, no caso Segismundo, também pode atuar com a sua vontade em determinada direção e favorecer, é claro que naturalmente com o apoio da espiritualidade, favorecer que as coisas caminhem naquele sentido. Além disto, existem o quê? Os outros espíritos. Volta para nós o mesmo slide aí, Jefinho, por favor. Olha, a atuação dos construtores. Quem são esses construtores, Solange? São aqueles que nós já vimos anteriormente, que estavam preparando todo o reencarne. Vocês se lembram, quando nós vimos as imagens, aquele grupo, aqueles espíritos, junto do Alexandre e do Herculano, eram construtores. Eles que estão dirigindo esse processo. Eles são os funcionários da natureza na organização do futuro corpo. Eles têm conhecimentos específicos para ajudar a ver a concretização reencarnatória. E depois também, todas as visitas das entidades amigas que estarão ali apoiando a reencarnação do Segismundo poderão cooperar para que também algumas coisas, alguns detalhes possam ser realmente conduzidos em uma outra direção. Então, volta aqui para mim, Jefferson, tirando o slide, você vê como é interessante nós aprendermos quantas coisas interferem num processo reencarnatório. Quantas coisas podem ajudar, podem estorvar, podem criar problemas. Você imagina como deve estar um processo reencarnatório em que os pais estão constantemente em briga, a mãe está infeliz, o pai está irritado, ou em utilização de substâncias tóxicas, substâncias nocivas, comendo coisas que são ruins, bebendo coisas que são agressivas. Quanto isso pode interferir na formação, prejudicando a organização biológica daquele ser que está ali, não é mesmo? Por isso que é sempre importante que nós tenhamos a ideia de gerar para o futuro ser o melhor em termos de ambiente, em termos de compreensão, de afago, de ternura. Como quando, olha aqui pra gente na geral, quando a gente vai fazer uma viagem, não é? E a pessoa para onde a gente vai, Solange, sempre ligar para nós: olha, já preparei tudo para receber você aqui, já tem o quartinho preparado, a gente já fez aqui o que você gosta de comer, já tem os brinquedos para você se divertir, já fizemos um cronograma de viagem para mostrar as coisas para você. Então você percebe que as pessoas que vão te hospedar querem que você vá. Não é? Querem que você seja feliz, estão ansiosos para isso acontecer. Pode vir que está tudo preparado. Nós estamos muito felizes que você esteja vindo, né? Agora, já imaginou se você vai para um lugar e fala: você vai vir mesmo?
Ah, pô, será que não dá para adiar, não? Ah, mas você não vai ficar muito tempo, né? Já pensou você ser recebido por uma pessoa que trata você assim, com essa má vontade, com essa coisa? Às vezes você é obrigado a ir. Mas você fala, nossa, puxa vida, que chato, né? A gente ainda tá precisando do favor e ainda a pessoa tá pisando na gente, porque não tem nem um pouquinho de alegria de receber a gente aí. Bom, mas isso foi o que nós estamos aprendendo agora em relação ao contorno biológico. Agora nós vamos dar continuidade no slide seguinte. O que acontece? Depois de eles terem feito esta vibração, chega um momento muito especial. E vai, Solange. Não, é o slide número 6. Isso, pode pôr pra gente, Jefferson? Alexandre convida todos à prece. Raquel, então, solicita receber o filho de joelhos. Vai chegar o momento, você está vendo ali que o corpinho do Segismundo, o perispírito do Segismundo, está no colo da sua avó, a mãe de Raquel. Aquela senhorinha que está ali na foto que você está vendo, já tinha dado à luz a filha que estava no leito dormindo, que agora vai receber um outro espírito. Ela, então, é a portadora deste tesouro. Mas quando Alexandre está mobilizando mais de 100 espíritos que estão ali presenciando esse momento, para que se unam em oração, a mãe, Raquel, com a unção que lhe caracterizava a sua vibração amorosa, pede que ela gostaria de receber o futuro filho de joelhos, numa situação de respeito, de veneração, de submissão à vontade divina. E então, nesse momento, o que acontece? De todas as entidades ali, partiam raios luminosos que se derramavam sobre Raquel em pranto de emoção. Você já imaginou, você que nos está assistindo, que já foi mãe, ou que já foi pai, ou que sonha sê-lo? Você já imaginou participar de uma cerimônia dessa magnitude? Quando você escuta alguém falar assim, ah, fulana tá grávida. Vem para mim aqui a imagem. Fulana tá grávida. Ai, fez exame, deu positivo. Você tem uma notícia, assim, sem nenhum tipo de explicação. Aconteceu um fenômeno biológico, ela teve um relacionamento sexual com uma pessoa e disso resultou a fecundação. Mas você já imaginou que todos estes processos estão envolvidos? Você tem ideia do que significa? Algumas pessoas que, inclusive, no programa anterior estiveram conosco, Solange, elas contaram que quando elas engravidaram, elas sentiam emoção diferente. E elas sabiam que elas estavam grávidas, mesmo antes de fazer exame. Acordaram à noite com uma sensação de uma sublimidade tão assim profunda, que elas tinham certeza que elas iam ser mães. E isto você vê nessa imagem. Então, agora, o que acontece? Vai acontecer o processo de transferência do Segismundo para a Raquel. Você vai ver o próximo slide com a narração da Solange. Eu acho que é esse mesmo slide, é não o número André, 7? 6? O 6? Volta no 6, então. Volta no 6. A gente começa no 6, Isso, depois vai para o lá. 7. Isso. Então, o que acontece? Terminada a oração, uma coroa brilhante e bela descia do alto sobre a fronte de Raquel. Já pode pôr o 7. Seu brilho feria o olhar e o próprio Alexandre, ao fixá-la, curvou-se reverente. Aí vocês veem a mãe de Raquel, a vozinha do Segismundo, está entregando aquele espírito à sua filha. E enquanto a filha de joelhos recebe este presente celeste, que é um outro ser, um outro filho de Deus, você imagina que quem está ali é criatura divina, que Deus concede a honra de você poder agasalhar no seu peito, no seu seio, no seu útero e depois dar vida a vida física, a esse espírito que já existe sem que ele tenha um corpo de carne. É um negócio tão sublime,
que quando ela faz isso, como nos relata André Luiz, nessa parte do livro, uma coroa bela, uma coroa descia, brilhante, descia do alto, sobre a cabeça de Raquel. Seu brilho era tão imenso que o próprio Alexandre, que era a princípio o espírito mais elevado daquela reunião, ao olhar para essa coroa, curvou-se respeitoso e reverente. Essa coroa de flores, Solange, ela era sustentada por quem? Por espíritos que eram muito, muito superiores a nós. E que, diz o Alexandre, o André diz que eu não podia ver, nem o André podia ver. Descansou sobre essa coroa de flores, ele descansou sobre a fronte, a cabeça de Raquel. E nesse momento, então, colocada essa coroa de luz, vinda do céu, vinda do alto, mais alto, trazida por espíritos que a gente poderia dizer, eram anjos de Deus que vinham trazer a coroa da vida àquela que estava aceitando receber o Filho de Deus dentro de seu ser. Foi entregue então pela avózinha, mãe de Raquel, mãe para mãe, tá vendo? Que coisa linda! Amor de mãe para aquela que já era mãe e ia ser mãe de novo. Aí, então, o instrutor Alexandre fez um gesto a essa senhora, a mãe da Raquel, para que ela entregasse o espírito de Segismundo aos braços da futura mãe. A própria Raquel, Solange, parecia que estava ausente, ela não tinha noção desta coroa que vinha do céu. Ela não via essa luminosa auréola. E então ela ergueu os olhos para a sua mãezinha desencarnada, que carregava o presente divino, cheio de lágrimas, e então recebe dos braços da sua mãe aquele espírito que seria agora o seu filho. Que coisa tocante entender que não é um exame feito com a urina da mulher que diz que ela está grávida. Não é uma situação farmacêutica. Representa, sim, um grande elemento de ligação entre o céu e a terra. E é isso que André Luiz nos realça. E é isso que essas imagens, feitas com o cuidado do artista, elas revelam a todos nós. Bem, depois que isso aconteceu, nós vamos ver no slide seguinte, pode colocar para nós, o que acontece. O Alexandre estende a mão a Raquel e ajuda ela a levantar-se. Adelino se aproximou da esposa, abraçando-a e beijando-a na fronte. Foi então que Raquel apertou a forma infantil de Segismundo contra o peito. E após tão amoroso abraço, a forma perispiritual de Segismundo se liga ao perispírito de Raquel. Até então, eram dois. Até então, Segismundo tinha o seu perispírito independente do perispírito materno. Mas nesse instante, quando o futuro pai se acerca, reverencia a sua companheira, beija com carinho, e então a mãe segura este tesouro de Deus no peito e o aperta, como a gente costuma fazer com alguma coisa que há muito tempo a gente queria ter e não tinha conseguido. De repente você tem aquilo, você segura aquilo como se fosse não querer nunca mais deixar. E é nesse instante em que o amor da mulher, aureolada pelo amor de Deus, secundada pelo amor de todos aqueles que estão ali vibrando por esse encontro. Estamos vendo a reencarnação de um assassino
pelo corpo da sua mãe, que foi a mulher que ele desejou no passado, amparado pelo que ele matou, o que vai ser o seu pai agora. Não estamos falando da reencarnação de um Francisco de Assis, de uma Clara de Assis, de um espírito superior. Estamos falando de um espírito mediano, com erros clamorosos, inclusive como o assassinato. E ainda assim, a bondade divina cerca este momento com essa sublimidade. E é então que este afago amoroso, este abraço, este guardar este tesouro, faz com que a forma perispiritual de Segismundo se ligue, se una ao perispírito da sua futura mãe. Uma união vibratória, uma união de energias que faz com que ambos pertençam agora a uma só coisa. E então, nós estamos vendo este momento particular. Depois que se dá esta... E nós poderíamos comentar isso por muitas horas, mas temos que chegar na continuação dessa história. Nós vamos ver o que acontece logo a seguir. Você pode pôr para nós o slide seguinte, por favor? Alexandre recomenda aos presentes, com exceção dos construtores, Herculano e André, que se afastem da câmara, conduzindo Adelino, confortado e feliz, ao exterior. Então, depois que acontece esse momento, o pai vai ser levado para fora com os amigos que estão ali, que vão fazer excursões belas, levando o futuro pai a ambientes muito bonitos. Eles, porém, ficam... Herculano, André e os espíritos construtores que estão dando continuidade ao processo reencarnatório ficam ali na câmara do casal. Aí o que acontece, Solange? O perispírito de Raquel foi devolvido ao corpo no leito com infinito cuidado, acordando e experimentando no coração estranha aventura. Abraçou instintivamente o companheiro adormecido. Atravessou o espesso véu de vibrações que separa as esferas espiritual e física, sem conservar qualquer reminiscência, qualquer lembrança precisa, mas sentiu que poderia ser mãe outra vez. Estas emoções, ela não guardava a menor ideia daquela cena, mas ela acordou com um tal enlevo, um tal sentimento de profundeza no espírito que ela pensou que provavelmente ela seria mãe. Ela já tinha passado por essa experiência uma vez com o Joãozinho, o irmão mais velho. E agora ela estava sentindo. Então, ela foi devolvida ao corpo, ela acordou na matéria. Depois dessa cerimônia, ela desperta no corpo físico e ela tem uma sensação especial. O coração está pleno de alegria. Ela abraça o companheiro, Adelino está dormindo ao seu lado no leito. E ela, mesmo que ela não conservasse qualquer lembrança precisa, ela sentiu que alguma coisa misteriosa tinha acontecido. Agora, Segismundo estava ligado a ela por um processo magnético. E o André, então, recebe do instrutor a orientação para observar de perto o que ia acontecer. E o que ia acontecer, nós vamos ver agora no slide seguinte. Pode pôr para nós, Jefferson. Preste bem atenção. Veja essa imagem. Ela está no leito. André está ao lado de Alexandre. Alexandre, você vê, ele está focando um determinado ponto do ventre de Raquel. Este ponto está sendo observado agora em campo ampliado, que é o que Alexandre e André Luiz podem ver. E você vê que aquilo é o quê? É um oceano cheio de nadadorzinhos, não é? Estão ali, estão lutando para chegar ao objetivo. E é isso que André Luiz vai descrever no texto que está ao lado, Solange. Alexandre projeta luz sobre o ventre materno e, com seu auxílio magnético, André observa a operação intrauterina.
milhões de espermatozoides corriam em busca do óvulo. Alexandre, após exame meticuloso da substância fecundante, identifica e escolhe o mais adequado, fixando nele o poder magnético próprio. O elemento focado ganha nova energia, se desembaraça e avança rapidamente para a fecundação. Então você observa que nesse momento há uma participação específica do agente mais importante deste processo reencarnatório, no caso Alexandre. Ele vai, utilizando-se do seu poder e de seu conhecimento, examinando toda a substância fecundante dos espermatozoides, ele vai identificar aquele entre os milhões que esteja mais adequado para que ele vença a corrida até o óvulo. Então, ao fixar o seu poder magnético naquele espermatozoide, você vê ali que um dos espermatozoides agora tem uma luzinha branquinha em volta, que ele se destacou de todos os outros e está chegando mais depressa no óvulo. Ali está o poder magnético do instrutor. E esse elemento, esse único espermatozoide, ele ganha uma nova energia e sai adiante dos outros para avançar e chegar antes do que os outros poderiam ter a possibilidade de fecundar o ovo. E é então que nós nos recordamos aqui do que diz a questão 344 do Livro dos Espíritos, cuja resposta nos aponta que a união do espírito com o corpo começa na fecundação, na concepção, e se completa com o nascimento vivo do espírito. A união começa aí. Esse é o momento. E então, com este auxílio, nós vamos ver o que acontece no slide seguinte, que não é um slide. Isto é uma fotografia obtida através de microscópio eletrônico no momento exato em que um espermatozoide penetra a casca do óvulo para dar início ao processo do renascimento. É a fecundação. Aí está o momento inicial da vida física do espírito no futuro corpo. A partir desse instante, o óvulo se fecha para todos os outros. O material fecundante que está na cabeça do espermatozoide se desloca até o núcleo e se funde ao núcleo do óvulo. Nós vamos ver esta mesma imagem agora com o texto no slide seguinte. Pode pôr para a gente, por favor. Sob a influência luminosa de Alexandre, o espermatozoide penetra o óvulo. O instrutor, como um hábil cirurgião, tocou a célula-ovo com a mão. Depois, ajustou a forma reduzida de Segismundo, que interpenetrava o organismo de Raquel, e a vida começou a pulsar. Alexandre, então, faz a ligação imediata ali do perispírito que estava grudado em Raquel, que é o do seu futuro filho, Segismundo. E, ao fazer essa conexão, a vida começa a pulsar naquela pequena célula. O espermatozoide que atinge o óvulo não é o mais apto no sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética. Não é que ele é o superior, que ele é o mais forte, o mais robusto, não. André Luiz está ouvindo o Alexandre explicar-lhe que é a afinidade magnética entre o espermatozoide e o óvulo que possibilitou que ele encaminhasse este espermatozoide para ser o vencedor daquela disputa. E então, quando termina esse instante... Haviam passado 15 minutos e terminava a operação inicial de ligação. Tem início a divisão celular. A partir daí começa o corpo a ser modelado com a divisão das células.
Agora, o que acontece? Aí está. O perispírito de Segismundo vai fornecer as linhas para a divisão celular ir acontecendo. Enquanto que a mãe, o organismo da mãe, vai fornecer a matéria-prima para essa multiplicação poder ser abastecida. Para as células irem se multiplicando e ter o alimento necessário para continuar a fazer um novo corpo, seguindo as orientações da forma de Segismundo. Recomeço significa volta ao princípio. Por isso, o desenvolvimento embrionário do futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação de um animal, começando com a forma de uma ameba, para depois surgirem os sinais da era aquática e assim por diante, todos os períodos de transição e processo da criatura na condição humana. Se você analisar a evolução do embrião do ser humano, você verá ele passar por todas as etapas evolutivas que o reino animal já conquistou antes de chegar ao estágio humano. Então, desde os primórdios dos primeiros corpúsculos, como ele chama aí, dos amebíades, aquela unicelular, e depois você vai ver que há um período em que nosso corpo, no útero da mãe, tem brânquias, tem fendas branquiais. Depois existe um período em que ele vai, algumas semanas depois, essas fendas vão se fechando, o formato vai adotando o formato tem um período em que o feto não se diferencia do feto de uma galinha, de um pintinho. É muito parecido. Depois você vai ver a formação de um rabo que traz o homem a referência aos primatas. Né? Na evolução humana, esta cauda vai sendo absorvida depois pelo corpo e o homem perde os resquícios da cauda dos nossos ancestrais em matéria evolutiva do corpo físico da humanidade, do ser humano, está no cóccix, né? Aquele ossinho que fica no finzinho da coluna. Então você vai vendo, é o que ele está falando, a evolução desde os primórdios até os mais recentes ancestrais vão sendo registrados na nossa formação fetal, na evolução das semanas. E é aquilo que o Espírito Alexandre está explicando para André. Você vendo isto, você identifica todos estes períodos. E agora, nós vamos para o último slide, que você verá aí na tela, o slide seguinte, que vamos depois para as participações dos nossos telespectadores. Em função de todos os cuidados que Deus cercou a formação da vida física para a reencarnação do espírito, compreendemos o teor da pergunta e resposta da questão 358 do Livro dos Espíritos. O aborto voluntário é um crime, qualquer seja a época da concepção? É a pergunta 358. Tirar do ventre da mulher aquele ser que está sendo formado, isso corresponde a um crime, não importa a época da concepção? E os espíritos respondem: existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser um instrumento. Então, é uma conduta que fere a lei do universo, que fere a necessidade que todos nós temos de poder renascer, de recomeçar, de ter uma vida que nos permita aprender, amar, ser amado, distinguir o certo do errado. Por isso é que não é o homem quem produz a vida. O homem fornece material, ele e a mulher. Mas a vida é um atributo da divindade. Existem N motivos que levam as pessoas a não quererem determinados filhos. E estes motivos serão, obviamente, levados em conta na estrutura do universo. Porém, não deixa o ato em si de ser uma agressão, como a resposta da questão 358 nos informa. Porém, nós temos toda a beleza daquilo que significa ser mãe, não é? Todas essas possibilidades de gerar, e eu tenho certeza que as pessoas que já passaram por isso certamente têm no coração
boas referências, boas lembranças sem dúvida. deste momento especial. Pode voltar para a gente aqui, por favor, Jefferson? Você que já foi mãe, você sabe como isso é enriquecedor, não é mesmo? Agora temos bastante gente, Solange. Muitas. Nós temos as mensagens do Face. João Ferreira, boa tarde. Paloma Souza, Rita Maciel Monteiro. Lá de Icó, no Ceará. O Luiz Eugênio Lico, também de Itu. A Miriam Péger, olá Miriam. Isabel Cristina Barbosa, de Salto Grande, São Paulo. A Cleonice Silva, que também nos saúda. A Rita Maciel Monteiro. Não consigo acessar os outros vídeos a respeito do assunto. Já procurei no YouTube, mas só vem vídeo do início do ano. Então, você procure todos os vídeos, estão lá. São 13 programas. Entre no YouTube da TV Mundo Maior, vá no nosso programa Espiritismo Sem Mistério, o Livro dos Espíritos, e você verá, assim que você colocar isso, você verá todos os programas do YouTube, do nosso, desde o começo do ano, vindos do último para os primeiros. São 13, estão lá, eu entrei hoje mesmo. Então, entra lá, Rita, você vai encontrar sim. A Maria José fala o seguinte: André Luiz, adoro ouvi-lo, estou a estudar o nosso lar, aprendo muito com você. Obrigado, Maria José. Obrigada. Um abraço. Lembrando que o estudo do Nosso Lar, ao qual a Maria José se refere, está no programa O Espírito da Letra, onde as obras de André Luiz estão sendo analisadas. Então, vocês podem conhecer também o programa O Espírito da Letra. Põe agora a gente na geral aqui, Jefinho, por favor. Olha lá, agora a gente tem a Dilma de Freitas Vieira. Ela adora a história do Segismundo. Obrigado, Dilma. A Elaine Stroider. Boa tarde, André Luiz, Solange. Boa tarde, uma ótima semana. Aqui da Vila Carrão, em São Paulo. Um grande abraço. Também a Alessandra Oliveira diz: estava pensando nisso hoje. Que legal, vou saber a resposta. Isso mesmo. Um abraço também ao João Ferreira, né, Solange? Isso. Leonardo Luquete. Nossa, tive uma paciente que, mesmo em uma nova família desde 15 dias de idade de vida, aos 3 anos, apresentou prejuízo no desenvolvimento com agressividade desproporcional à idade. E tinha um relato de antes da adoção de uma gestação extremamente hostil. Olha isso mesmo, é o comentário do Leonardo. Ele teve um caso na sua experiência profissional de alguém que sofreu agressões durante a gestação e que tinha uma vida perturbada depois. É aquilo que estávamos vendo aqui, não é? A Alessandra Oliveira falando que o livro Missionários da Luz é maravilhoso. É mesmo, Alessandra. A Patrícia Teixeira, o Reinaldo Basso, a Rita Natalina, todos nos saudando. Um grande abraço para vocês. Daniel Rosa. Assim como Segismundo, há modelos de famílias em que o pai se rivaliza com o filho e a mãe se indispõe com a filha, pelo pretérito em reajuste afetivo, onde o pai e a filha, a mãe e o filho remodelam o amor de outrora desvirtuado. Isso mesmo. Isso mesmo. Um abraço muito obrigado, Daniel. De Goiânia. Lá de Goiânia. Obrigada, Daniel. A Tereza Damasio, ela disse: é emocionante. A Patrícia Teixeira nos diz: sou mãe de 3 tesouros. Antes de engravidar da minha caçula, meses antes sonhei com uma menina e a chamava pelo nome de Melissa. No sonho, ela estava em Campo Lindo. E quando a chamei, ela veio correndo me abraçar. Foi muito lindo e marcante. Meses depois, descobri que estava grávida de uma menina. E, é claro, batizei-a com o nome de Melissa. Isso mesmo. Vai, Solange, vai rápido. Maria de Fátima, boa tarde. Newton Domingues, super fã. Maria José, estou amando as explicações. Obrigada, Maria José. Olha, o do WhatsApp é de Djalma Grimaldi, de Carangola, em Minas. Pergunta para o espírito: é bom morrer dormindo? A gente vai estudar isso daqui a pouco. E outros, o André de Campinas. Não sou eu, não. Euridan Ferreira também faz um comentário grande. Mas nós estamos chegando no fim do nosso tempo. Mas está tudo bem. Nós agradecemos a participação de vocês. É sempre muito bom ter conosco. Continuamos nesse assunto no próximo programa. Não sabemos se ainda vamos falar do Segismundo, mas vamos continuar falando do retorno à vida espiritual, à vida física. Do Livro dos Espíritos, tá bom, gente? Isso mesmo, até o próximo. Super beijo para todos vocês, um grande abraço. Tchau. Termina aqui, Espiritismo Sem Mistério.